investimento, renda variável, bolsa de valores, ela é o dinheiro investido. Outra questão importante, se você tem dúvida de onde que vai ficar o seu dinheiro, o dinheiro não fica na corretora, no banco que você investe. Então, o dinheiro fica na B3, que é digamos que é o banco, né? É a Bolsa de Valores do Brasil. Então, seu dinheiro fica lá custodiado no seu CPF. Então, acontece que se você perdeu o acesso ao aplicativo do banco, se você tem o celular roubado, né? Se o banco ou a corretora que você investe parar de funcionar, você não perdeu seu dinheiro, porque ele continua custodiado na B3. Você só perderia o saldo que estiver lá na conta digital. Se você tem lá R$ 200 para investir, você só iria perder aquele se acontecer algum imprevisto com o banco, a corretora que você investe, mas isso é muito difícil, porque todos eles são registrados, né, na CVM. Então, se for acontecer qualquer coisa, primeiramente já bloqueado, né, todos os, digamos que o recurso, né, que o de saldo que aquelas pessoas têm lá no banco. Então, para que não haja perdas para ninguém. Mas tem essa segurança, que o dinheiro vai estar registrado na Bolsa de Valores. Então, a qualquer momento, depois você pode retirar ou pedir para transferir para outro banco, outra corretora. A corretora que eu invisto teve problema, por exemplo, isso é difícil de acontecer. Mas eu quero mudar, eu vou no site da B3, você já recebe o acesso quando começa a investir e você pode mudar, passa a receber pela corretora do Bradesco, a corretora do Itaú, a XP, a Rico. Então, você pode escolher onde você quer mudar, fazer essa portabilidade. A diversificação ela é primordial nos investimentos. E é aqui também que está, digamos que a maior parte também da segurança. Então, ao invés de você investir todo o seu patrimônio em uma única empresa, por exemplo, aqui em um banco só, você não estaria diversificando. Então, eu investi todo o dinheiro no Itaú, você não estaria diversificando. E assim você correria um pouco mais de risco. Se esse banco tiver um problema, o seu patrimônio ele poderia ser abalado. Mas quando você faz toda a diversificação, né, como já tem aqui, ó, renda fixa, renda variável, na renda variável ainda divide com ações e fundos imobiliários. Em ações, você não vai investir só em uma empresa ou em fundo imobiliário, em somente um fundo imobiliário, você vai escolher mais de um. O recomendado é entre 10 e 15 ações, né, na Bolsa de Valores, de setores diferentes. Então, eu vou querer 10 ações, mas eu não vou querer todas ações de banco. Eu poderia investir, eu tenho que investir em 10, em 12, a média é 12. Eu tenho que investir em 12 para diversificar, mas eu não vou colocar em 12 bancos, 12 ações de bancos, não. Eu vou diversificar duas de energia, dois bancos, duas seguradoras, duas empresas do setor agrícola, uma do setor de saúde, do setor industrial, de alimentos. Eu posso escolher uma commodity, que pode ser ali de petróleo, de mineração, né? Siderurgia. Então, é diversificando. Porque, digamos que se tiver um problema lá nos bancos, né, na economia, uma recessão, os bancos são muito impactados, mas as minhas outras ações, elas continuam normais. A de energia continua com a demanda normal, a de seguro, as empresas agrícolas continuam produzindo, a de saúde continua prestando serviços. O problema teria sido só no setor bancário. Então, por isso que tem que diversificar justamente para aumentar ainda mais essa segurança e você investir com toda a tranquilidade. Então, é ideal você ter entre 6 e 9 setores. Também não precisa ter lá 12 ações, 12 setores diferentes, porque também nem todos os setores são bons. Tem setores na bolsa que eu não te recomendo você investir. Por exemplo, setores do varejo, empresas do setor de varejo, elas têm uma grande concorrência, o mercado digital hoje, o e-commerce, é demais. Isso tira margem de lucro. Então, esse notebook mesmo aqui, para comprar, eu pesquisei na Carrefour, pesquisei na Casas Bahia, pesquisei no Amazon, pesquisei em sites no Magalu, né, Magazine Luiza. Então, o consumidor ele hoje consegue pesquisar preço, por isso que as empresas, para venderem, elas acabam tirando a parte do lucro delas. Lucram um pouco para conseguir vender, então precisam vender muito
porque de pouco em pouco lucro para elas conseguirem se manter. E assim o lucro é muito baixo. Então, as ações do setor de varejo não estão aqui e não é recomendado investir. Precisa ter muito cuidado. Construção civil requer um pouco de atenção também. Você investir em empresa de construção civil. Temos uma, duas boas, mas tem outras que são pequenas, têm baixa liquidez, a atuação também a gente desconhece. Então, a gente não vai investir em empresas pequenas. Então, esses aqui são os principais setores. Commodities. Na bolsa, claro, a maior parte das ações das empresas são do setor de commodity. Commodity é quando uma empresa ela tem o produto dela, o preço definido pelo mercado internacional. É o caso, por exemplo, do barril de petróleo. Não é a Petrobras que vai dizer, não, o barril de petróleo que nós vendemos vai custar US$ 150. Quem vai dizer esse preço é o mercado internacional. Então, hoje o barril de petróleo, por exemplo, está a US$ 80. Então, ela é um preço universal. Então, todas as empresas vão produzir, vão exportar, mas é baseado nesse preço tabelado. Então, às vezes, tem umas oscilações, mesmo que o Brasil vá bem, mesmo que a empresa seja boa, mas se a demanda de petróleo lá fora, por exemplo, há uma grande produção e o consumo é pouco, a demanda é pouco, é sinal ali que os estoques ficarem sobrando, né? Então, o preço vai cair, muito produto e pouco consumo. Então, mesmo que a empresa seja boa, ela depende desses mercados internacionais. Então, por isso a gente pode diminuir um pouco o nosso patrimônio em commodity. Você pode ter ali, por exemplo, vai investir, pode ser na Vale, também o preço do minério de ferro também é controlado pelo mercado asiático, né? Bolsa de Singapura. Então, você não vai ter lá, por exemplo, várias empresas commodities ao mesmo tempo. Vale, Gerdau ou Gerdau, tanto faz. Por exemplo, lá Semin ou outras empresas de petróleo, tudo junto, porque isso, depender lá desse mercado internacional, você pode ser afetado, mesmo a empresa sendo boa. Mesma coisa petróleo. Você não vai ter, por exemplo, eu vou investir em Petrobras, PetroRio, né? Então, você tem que escolher basicamente uma, se estiver em boa situação, e aí você investe dessa área de commodity, sobretudo entre petróleo e mineração. Então, está investindo na Vale, tranquilo. Talvez não é nem ideal você colocar uma de petróleo também na sua carteira. Se for fazer, faça dividindo os valores, para que não colocar valores altos nas duas. Então, pode ser metade do que você queria investir em cada uma, né? Pronto, então vamos ver aqui, são 6 setores ideais, entre 6 e 9. Isso aqui é um pouco mais subjetivo, né? Porque vai depender ali do momento, mas o ideal é esses aqui. Energia não pode faltar na sua carteira, banco não pode faltar, e essas outras duas aqui, seguro e agrícola, também praticamente você tem que ter, porque a agrícola, o agro continua forte no Brasil, então essas duas de cima aqui, energia e banco, praticamente todo investidor precisa ter. Essas outras aqui já fica a critério, alguns têm, outros não têm, de saúde, outras não têm de alimentos, né? Então, fica um pouco a seu critério, né? O ideal você prezar também mais é na questão da quantidade. Você está começando agora, não precisa já no mês seguinte ter 15 empresas na sua carteira. Então, vai começando aos poucos. No final de um ano, você consegue já ter a sua carteira completa, por exemplo, ali com 12 ações. Não precisa já ir logo para 15, porque a não ser que você já tenha um patrimônio alto investido. Então, você está com R$ 4.000, já em 15 empresas, fica um valor muito pequeno em cada uma. Então, você com R$ 4.000, você talvez só precisaria ter ali 5, 6 ou 7 ações, né? Se você tem 4.000 reais em ações, não precisa ter logo 15 no mesmo tempo. Então, claro, se você for ter aí 200, R$ 300.000 em ações, aí sim você pode chegar a ter 15 empresas. Também não compensa ir para 20 empresas, porque ficaria muito mais trabalhoso você fazer análise de cada uma delas para investir. E já tem vídeo também sobre isso, orientando sobre os fundamentos que nós devemos analisar antes de investir. Bem, então aqui você já sabe que
É ideal entre 10 e 15. Nós já temos uma meta